Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, essas tarifas não devem ser bem recebidas. O ministro Haddad disse hoje que uma retaliação injustificável ao Brasil causaria estranheza. Em entrevista à imprensa durante viagem a Paris, Haddad disse que os Estados Unidos têm uma posição muito confortável em relação ao Brasil e destacou que as trocas comerciais entre os dois países resultam em superávit para os norte-americanos, ou seja, eles saem ganhando mais. O ministro também disse que causaria estranheza essa retaliação, já que o Brasil está na mesa de negociação com os americanos, segundo ele, desde sempre. A gente lembra que o presidente Donald Trump afirmou que todos os países serão atingidos pelas medidas, descartando qualquer direcionamento específico. Para entender melhor o impacto desse tarifaço especificamente sobre o Brasil, a gente recebe aqui no estúdio nossa analista de economia, Thaís Herédia. Thaís, boa noite. O ministro Haddad parece vir com bons argumentos. O principal talvez esse, de que os americanos têm superávit em cima da gente na balança comercial entre os dois países. Mas até que ponto Trump se sensibilizaria com essa informação, Thaís? Não se sensibilizou até agora, né, Márcio? Ele já sabe disso e ele continua citando várias vezes o Brasil. E é isso que chama a atenção. Os sinais estão todos dados. O Brasil não vai ser poupado disso. Eu conversei, né, nos últimos dias, é só o que a gente faz, tentar entender aí o que está na cabeça de todos os atores envolvidos nesse processo. Os empresários, os articuladores, gente de Brasília, gente que está muito próximo ao governo brasileiro, para ir tirando a temperatura, Márcio. O que há de comum em todos é uma absoluta incerteza sobre o que exatamente pode vir. Se serve de consolo, não tem nenhum outro país no mundo em vantagem com relação ao Brasil. Ninguém sabe o que vai acontecer. Então, a primeira coisa é o seguinte, o que me disseram? Primeiro, o fato do Brasil ter superávit ajuda, mas não resolve, porque a briga é geopolítica, ela não é exatamente econômica, matemática, financeira, mas certamente resolve. O Brasil conseguiu avançar numa abertura de negociação e de conversa diretamente com o governo americano, mas me disse hoje uma fonte envolvida diretamente nas discussões. O Brasil vai precisar pensar de forma criativa e fazer um diagnóstico muito preciso depois que os anúncios vierem para tomar uma decisão. Por exemplo, essa discussão que aparece como possibilidade de fazer alguma tarifa usando propriedade intelectual, me disse uma fonte, isso é uma bomba atômica, isso joga o Brasil, ex-embaixadores, também diplomatas. Essa é uma opção que não pode estar entre as opções brasileiras. Isso fecha as portas, isso coloca o Brasil numa situação de extrema percepção de insegurança e de falta de credibilidade. Ah, mas o Brasil já adotou isso. Não, não chegou a adotar. O Brasil recebeu uma permissão da Organização Mundial do Comércio num contencioso com os Estados Unidos que durou meses, usando vários instrumentos da própria ordem internacional, da ordem das leis internacionais de comércio. O Brasil ganha autorização para usar retaliações com serviços e com propriedade intelectual, e aí os Estados Unidos resolve se mexer, no caso do algodão, e a negociação foi feita. Não é o que está acontecendo aqui, quer dizer, o Brasil precisa ter muito cuidado, agir estrategicamente, de preferência prestar atenção como os grandes vão reagir, para daí fazer a sua resposta e usar os instrumentos, Márcio, com muita inteligência e estratégia. Quando você fala propriedade intelectual, pode ser similar à pirataria? Pode ser visto como pirataria? Não, assumir a propriedade intelectual de empresas americanas que produzem alguma coisa aqui, por exemplo, ou quebra de patentes, né? Essas possibilidades, elas aparecem, como a gente ouviu da Tereza Cristina, elas aparecem nesse projeto de lei que foi aprovado. Aliás, o projeto de lei, ele chega e ele foi bem recebido pelos empresários e também por diplomatas como um instrumento a mais, mas não necessariamente a última cartada. Quer dizer, estratégia, muita cautela, diagnósticos precisos, né, e atuar sempre sem ferir a credibilidade do comércio internacional e do comércio brasileiro.